Miomas, fibromas, endometriose. São disfunções do sistema reprodutor feminino que acomete um grande número de mulheres no mundo, principalmente nas faixas etárias dos 20 aos 40 anos de idade. O que será que está por trás dessas doenças? Existem conflitos emocionais que podem ser a origem dessas enfermidades? Existe algum tipo de padrão psicológico, comportamental, que é comum às mulheres que desenvolvem essa doença? Existe algo a ser trabalhado e que poderia reverter este quadro de uma forma definitiva? Se existe, o que seria? É sobre tudo isso que eu quero te falar hoje aqui neste vídeo. Com este conteúdo, para você que é terapeuta, eu espero lhe dar uma visão mais ampla sobre este assunto e que possa lhe auxiliar na investigação das verdadeiras causas, das doenças das suas pacientes, a fim de potencializar os seus atendimentos, dando maior efetividade nos resultados. Já para você que pensa em mudar de carreira e que tenha simpatia pela terapia, o que eu quero é lhe mostrar que por trás de todas as doenças existe uma história que precisa ser ouvida, com carinho, com empatia, para que, enfim, nós possamos auxiliar mais efetivamente essas pessoas a aliviarem as suas dores. Para você que tem o diagnóstico de mioma, fibroma ou endometriose, eu quero que você saiba que é possível interromper e até reverter esse quadro. Obviamente, desde que você esteja disposta a fazer uma autoanálise e se libertar de tudo aquilo que te impede de ser você mesma na vida. Para entendermos todos esses conceitos, a primeira coisa que a gente precisa compreender e interiorizar dentro de nós é de que nós somos muito mais do que um corpo físico. E que esse corpo, além de nos permitir as diversas experiências no mundo material, ele também nos permite vivenciar, nos permite que nos expressemos, no meio externo, deixando a nossa marca, o nosso legado, a nossa herança, vamos falar assim. Sendo assim, cada parte do corpo traz consigo um impulso natural, que lhe é particular, é só seu. Uma energia que nos facilita transitar pelas diversas áreas da vida na busca da realização dos nossos próprios objetivos, das nossas próprias metas. Aqui, então, vem uma primeira e importante informação. Toda vez que nós deixamos com que essa energia flua livremente através de nós, para que ela cumpra seu papel sem nenhum tipo de restrição, o que se manifesta na nossa vida é a saúde. Entretanto, quando, por alguma razão, nós deixamos de nos expressar livremente, há um bloqueio dessa energia e, como resultado deste processo, nós temos então o surgimento das diversas patologias e enfermidades a qual nós já estamos acostumados a vivenciar. Antes de mais nada, então, é necessário que nós compreendamos como que funciona o sistema reprodutivo feminino. Obviamente, além da sua função básica, no mundo material, que é de reprodução, no âmbito metafísico, o sistema reprodutor feminino ele tem importantes atribuições que estão relacionadas à forma na qual a mulher conduz a sua própria vida. De um modo geral, o sistema reprodutor como um todo, englobando todos os órgãos, ele representa a realização da mulher na vida. É um conceito bastante amplo, porém ele aborda todos os órgãos desse sistema. É necessário, então, que entendamos parte por parte. Então, o sistema reprodutor feminino ele é formado, então, de uma forma simples, pelos ovários, pelas tubas uterinas, pelo corpo uterino e também pelo canal vaginal. Os ovários, ele tem, deixa eu só tirar a figurinha aqui.
ok? Os ovários, então, eles têm relação com a criatividade. Isto é, com a maneira pela qual a mulher se relaciona com a sua criatividade, como ela manifesta a criatividade nas diversas áreas da vida. Já as tubas uterinas, né, elas auxiliam na elaboração das ideias, mas não qualquer tipo de ideias, né, ideias relacionadas à criatividade, pois nós estamos falando do sistema reprodutor. Ou seja, refere-se à maneira pela qual a mulher expressa a sua criatividade. Já o útero, né, que é objeto desse vídeo, por sua vez, o útero ele representa a natureza feminina em si, a originalidade e a espontaneidade da mulher na vida. Vamos guardar bem essas duas palavras, originalidade e espontaneidade, pois elas são fundamentais para a compreensão de todas essas doenças que nós estamos abordando hoje, tá bom? E por fim, a vagina, né, o canal vaginal, ele tem uma relação direta com o prazer, né? Tanto o prazer na relação sexual em si, quanto o prazer na vida, nas diversas áreas da vida. Então, conforme eu comentei, no vídeo de hoje nós vamos tratar apenas dos problemas relacionados ao útero em si, né? Se vocês quiserem, por exemplo, saber de outras enfermidades relacionadas às outras partes do sistema reprodutor, é só colocar ali no comentário para que eu saiba e aí eu monto mais um vídeo desse aqui, um ou dois vídeos desse aqui falando desses sistemas, tá bem? Mas então, vamos lá. Em que circunstâncias o útero adoece? Os problemas do útero, eles surgem quando a mulher se distancia das suas características básicas, ou seja, assumindo posturas que não correspondem à sua maneira de ser. É isso. Ou seja, ela não está conseguindo expressar todo o seu conteúdo interior no meio que ela vive. Ou seja, ela está abandonando o seu jeito de ser, ela está assumindo outras posturas que não correspondem à sua forma natural, né? Aquela energia não está fluindo natural. Então, mas por que isso pode acontecer? Primeiro, pode acontecer por ela ter sido muito tolhida, criticada no seu jeito de ser, lá na infância, na adolescência, né? Seja por pai, por irmãos ou aquelas pessoas que tenham assumido esse papel na vida dela, né? E também na vida adulta, acontecer também por ter sido muito criticada por um companheiro, por exemplo, né? Desde que ela permita e ela aceite essas circunstâncias, é muito provável que ela vá apresentar problemas no útero. Também uma outra forma que pode gerar problemas no útero é o fato da mulher não ter obtido bons resultados, né? Ter obtido resultados muito ruins quando ela resolveu agir com seus próprios princípios numa determinada situação e que fez com que ela concluísse que o seu jeito de ser não é certo, ele é incorreto, ele está errado. Então, dessa maneira, ela acaba então abandonando essa sua originalidade, né? Isso acontecendo, então, ela acaba passando a viver em função do meio, né? O que resulta na sua perda da originalidade. Ó, que eu falei a palavra importante, originalidade. Então, ela acaba vivendo em função do meio, né? E acaba perdendo a sua própria originalidade, deixando de ser ela mesma na sua natureza mais íntima. Lembra que lá atrás nós comentamos que o útero ele está relacionado à maneira na qual a mulher consegue ser espontânea e original? A saúde do útero depende muito disso. Ela acaba desse modo, né, nessas circunstâncias que a gente comentou agora, ela acaba tentando ser a esposa perfeita, a mãe exemplar, a amiga ideal, a namorada dos sonhos, né? Ou seja, ela vive tentando agradar os outros e se adequar aos padrões que a sociedade lhe impõe. Quando isso acontece, é no útero, então, que se manifestam os seus conflitos interiores. Você é mulher que foi diagnosticada com uma dessas enfermidades. Você reconhece esses padrões na sua vida? Coloque aqui para nós no comentário se você se identifica com o que nós estamos falando até agora.
Vamos falar então sobre o que está por trás dos miomas e fibromas. Eu vou separar então miomas e fibromas num tópico e em outro tópico eu vou falar da endometriose. Aí vocês vão entender lá quando estiver falando da endometriose por que eu separei nesses dois tópicos, tá? Porque nos miomas e nos fibromas existe algo em comum, né? Algo em comum entre eles, que é, ou seja, acontece que quando a mulher ela se deixa moldar pelo ambiente externo, não preservando a sua própria natureza íntima, é que acontecem os problemas do mioma e do fibroma. Entretanto, tem uma pequena diferença entre eles, um contexto diferente que faz o organismo manifestar esse conflito, essa energia bloqueada na forma de mioma ou de fibroma. Vamos dar uma olhadinha? Na questão do mioma, o que acontece é que nós vamos encontrar que a mulher se culpa pelos transtornos que ela viveu quando ela decidiu empregar o seu estilo de vida numa determinada situação. Explicando melhor, então, ela decidiu agir da sua forma, do seu jeito de ser, com seus valores, né, com seus princípios, só que, porém, as coisas não deram muito bem, né, deu ruim, conforme a gente fala. E aí, ela acaba gerando esse sentimento de culpa, a palavra culpa, que é a chave da questão, gerando o sentimento de culpa por ter gerado todos esses transtornos no entorno. No fibroma é diferente, né? Então, no fibroma, o que acontece é que você vai descobrir o perfil da mulher é que ela age de uma forma muito dura consigo mesma. Ela é muito crítica e ela cobra de si uma conduta exemplar, ou seja, ela não tolera suas falhas ou fracassos. Ela não tolera fracassar nem falhar, ela é implacável consigo mesma. Então, ou seja, é muito rígida. Então, olha só, rigidez fibra, fibroma, né? Então existe essa relação. Culpa por ter agido do seu jeito e as coisas deram errado, ela acha que aquilo lá, o seu jeito de ser não está certo, e já na questão dos fibromas, ela é muito crítica, ela é muito dura consigo mesma, não se permite falhar nem fracassar. Então é isso que faz com que o organismo manifeste aquela energia conforme esse padrão de sentimento dentro dela, na forma de mioma ou de fibroma. Porém, é necessário, nesses casos, ouvir essas histórias, buscar essas situações conflituosas, a fim de tratá-las e devolver essas mulheres a saúde uterina, não é? Não é mesmo? Para você que é terapeuta, quando você estiver fazendo uma investigação desse tipo, você pode se deparar com um conflito num contexto assim de desvalorização, né? Ela sentir-se desvalorizada devido a um sentimento de impotência, como, por exemplo, de não ser capaz de gerar uma criança, né? Esse é um exemplo. Quando isso acontece, o que o organismo faz? Ele toma as providências necessárias para resolver esse conflito. Ou seja, durante a fase ativa do conflito, que a mulher está vivenciando esse conflito, ele forma os miomas, né? Ou seja, numa tentativa, qual que é a estratégia do organismo? Aumentar o tônus uterino, o tônus do músculo uterino, né? Para quê? Para facilitar, então, a criação e a conservação do ovo no útero. Ou seja, já que a mulher não se sentiu capaz, né, de fazer isso inconscientemente, é o que ela julga, né, e isso dói para ela, isso gera dor, né, uma dor psicológica, o organismo, então, sentindo esse processo, ele toma suas providências. Ele vai lá, cria os miomas a fim de aumentar esse tônus uterino, dar mais saúde, né, na visão dele para o útero, a fim de que ele consiga acomodar, então, e criar e manter esse ovo durante toda a gestação, né, para que ela se sinta, então, capaz, né, de gerar uma vida. Já na fase resolutiva desse conflito, em que ela está começando a ver a luz no fim do túnel, né, como a gente fala, ocorre a interrupção desse mioma, né? Esse mioma ele é interrompido no seu crescimento e podendo formar então os fibromiomas, né? Ok, tudo bem, já entendemos tudo isso, né? Mas como resolver isso tudo agora?
Entendemos o processo, o que acontece, mas como resolver? Obviamente vai depender das técnicas e da forma que você aborda o seu cliente, né? Mas aqui eu vou passar algumas dicas de pontos para que vocês fiquem atentos, né? Para investigar a fim de encontrar as causas destas doenças, tá bem? A primeira coisa é avaliar o autoabandono, ou seja, a maneira com que a mulher se relaciona consigo mesma, pois isso define a maneira como os outros vão tratá-la. Isto é fundamental, visto que cada um de nós, né, recebe aquilo que cultiva dentro de si. Quem se abandona é esquecido. Quem se anula não é solicitado. Quem não se valoriza não é valorizado. Então, para você, mulher, né, que tem esse diagnóstico, você deve buscar proporcionar a si mesma aquilo que você está esperando dos outros, que os outros proporcionem para você. Você deve procurar se relacionar de uma forma harmoniosa com todo mundo que cerca, seja na família, no trabalho, né, nas amizades, na sociedade, nas relações sociais, né? Porém, aqui vem uma dica, sempre estabelecendo acordos de convivência. Sabe o que é isso? É definir, né, colocar os limites dos tipo assim, isso aqui é meu, isso é seu. Me respeita nisso aqui, eu te respeito naquilo ali. Esse é meu espaço, esse é o seu. E assim por diante. Dessa forma, você consegue então preservar o seu próprio estilo de ser e manifestar livremente todos os seus sentimentos, sem ser tolhida. Agora também é importante ter a consciência de que ninguém é capaz de avaliar o quanto algo é importante para você, pois só você é que está sentindo. Vamos ver de novo? Ninguém é capaz de avaliar o quanto algo é importante para você, é só você mesmo, pois só você está sentindo isso. Então, você que é a responsável por lhe proporcionar os seus próprios desejos. Se vier de fora, muito bem, mas a gente não deve esperar, né? Toda vez que a gente coloca a nossa felicidade, nossa realização na vida, como uma caixinha de cristal, eu comento assim com o pessoal na clínica, a gente pega uma caixinha de cristal, coloca na mão do outro e diz assim, esta é a caixinha da minha felicidade, cuida bem dela, né? 9 de 10 passos por fracasso, né? Porque a gente espera que as outras pessoas sejam conforme a gente é, coloca elas, né, imagina elas dentro da nossa mente. E o mundo não é assim, né? Então a gente deve preservar o nosso jeito de ser e também respeitar o jeito de ser das outras pessoas e assim viver de uma forma mais harmônica, conforme eu comentei ali atrás. Então, estabelecendo acordos de convivência, né, para que se tenha mais harmonia nessas relações. Um outro ponto a ser trabalhado, que é muito importante, é a questão de depender das aprovações dos outros, né? Ou seja, a mulher que depende da aprovação dos outros para realizar tudo aquilo que é seu, né, originalmente seu, também perde a sua originalidade. Ou seja, se é bom para você, vai e faça. Não espere a aprovação dos outros. Simplesmente vai e faça. Se não deu certo, se deu ruim, como ali atrás, né? Tudo bem, não se culpa, foi um aprendizado, já sabe uma forma que não dá certo. E bola para frente, entendeu? Sem nutrir aquele sentimento de culpa. Uma outra questão também igualmente importante é investigar a partir de quando você começou a se abandonar. A partir de que momento na vida? Quando surgiram os sintomas? Por que você começou a se abandonar? Né? Resgate as suas características, volte naquele tempo lá e resgate a sua originalidade, a sua espontaneidade, na época que você era sadia. Para quê? Para que você volte a ter saúde de novo, tá bem?
De um modo geral, né, como diz assim, não é um conselho, né, é uma orientação, né, seja fiel à sua natureza íntima. Preserve-se, ok? Muito bem. Vamos agora falar então da endometriose e qual é o pano de fundo por trás dessa enfermidade. A primeira coisa que nós precisamos saber é sobre o endométrio, né? Voltando àquela nossa figurinha lá, o endométrio, então, é essa camada que reveste internamente o útero e é onde o óvulo se implanta quando ele é fertilizado. Já no período menstrual, ele ocorre aquele descamamento, né, desse tecido e ele é liberado da parede uterina, dando origem, então, à menstruação. Muitos diagnósticos de infertilidade em mulheres jovens, né, mulheres de 20 a 30 anos, são atribuídos à endometriose. Nos Estados Unidos, por exemplo, cerca de 1/5, né, 20% das mulheres na faixa etária de 20 a 30 anos, mulheres jovens, né, apresentam endometriose. Naquele país, atualmente, ela é a principal causa da esterectomia, ou seja, a necessidade da remoção do útero, né? Então, a partir daquele momento, a mulher não tem mais capacidade de reprodução. Então, como que é a endometriose, né? Então, na endometriose, há um descolamento das células do endométrio, né, desse tecido interno para fora do útero. Ou seja, há uma migração dessas células para a parede externa do próprio útero, né, ou para órgãos adjacentes, como o intestino, a bexiga e até os ovários, né? Daí se falaria endometriose ovariana. Né? Mas olha que nesse caso, nessa figura, nós podemos ver aqui esses tumores, né? Esses tumores aqui que está de uma coloração escura, preto, fora do útero. Então, são células que migraram, atravessaram toda a parede do útero e foram se instalar fora dele, em outras regiões. Quais são os principais sintomas da endometriose? A mulher sente muitas cólicas menstruais, né? Cólicas menstruais muito dolorosas, com muitas dores aqui na região pélvica, né? Bastante dor durante e após a relação sexual, dores intestinais, né? Irregularidades nos fluxo, tanto no fluxo menstrual como no período menstrual também, né? Variação desse período menstrual. Conforme a gente falou ali atrás, então, a região uterina, ela representa o jeito de ser, né, da mulher, ou seja, o seu estilo, a sua forma de agir e se manifestar, que é apenas dela, né, algo que é apenas dela. O endométrio, portanto, né, essa região interna do útero, ele está relacionado à exposição do seu jeito de ser. Aqui vem uma palavra-chave. Lá nós tínhamos originalidade e espontaneidade, né? Aqui já o endométrio, ele refere-se à exposição do jeito de ser, a forma com que a mulher expõe o seu jeito de ser na vida. E olha só que interessante. Se você se expõe do jeito certo no ambiente, livremente, mostrando como você é, do que você gosta, quais são as suas preferências, sem nenhum tipo de dificuldade, você acaba então tendo a preservação da saúde uterina, tendo um útero saudável, né? Porém, se há um desenvolvimento anormal do endométrio, uma expansão para várias regiões, isso demonstra que existe uma desarmonia na energia que representa o seu jeito de ser. De que modo? Se no caso dos miomas, e aí agora a gente vai entender por que eu separei miomas e fibromas de um lado e endometriose de outro. Se no caso dos miomas e fibromas existe a negação do seu jeito de ser, você se abandona, né, assumindo as posturas do meio externo, né, tentando se adaptar às situações externas, já na endometriose ocorre o contrário. Ou seja, o que ocorre é o excesso de expressão do seu jeito de ser. Olha que interessante.
Lá no fibroma e nos miomas, a mulher se anula. Aqui ela faz exatamente o contrário, o outro lado, né? o extremo oposto. Ela é excessiva na sua expressão, no seu jeito de ser. Então, existe por parte da mulher uma necessidade muito grande de impor o seu jeito de ser, de forçar a barra, bem no popular, né? Forçando a sua barra, ou seja, ela quer que tudo aconteça do jeito que ela acha que é certo, né? O mundo inteiro tem que ser de acordo com o seu modelo, aquele modelo que ela criou, que ela estabeleceu como correto. Ela cobra demais, ela exige demais, ela é crítica demais, né? Então, ou seja, são pensamentos do tipo assim, se todo mundo fosse do meu jeito, seria melhor, né? Isso acontece porque, na verdade, ela está constantemente buscando se afirmar como pessoa, diante da família, diante dos amigos, dos colegas, né? Ela traz, então, dentro de si uma necessidade de ser aprovada pelos outros. Por isso que ela age dessa forma, ou seja, ela adota isso, né, como um mecanismo de defesa, né? Ou seja, esta exigência que ela faz sobre os outros para que tudo seja igual a ela, para que todos pensem como ela, para que ajam como ela, na verdade, é para que ela não se sinta inadequada. Então, isso é um mecanismo de defesa. Não estamos aqui para julgar ninguém, apenas para dizer, ó, isso é um mecanismo de defesa porque ela se sente insegura quanto ao seu próprio jeito de ser. Então, para que ela não mude, ela quer que o mundo mude para conforme o padrão dela, né? Veja só como é que é a nossa mente, né? Mas está tudo certo. Isso apenas demonstra uma insegurança, que ela não está segura do seu próprio jeito de ser. E isso precisa ser investigado na terapia. Ver de onde vem, onde que estão essas origens e fazer as alterações necessárias para que ela compreenda, para que o cérebro dela compreenda esse processo e então entre no mecanismo natural que o nosso organismo já tem de autocura, né? De resolver tudo isso sozinho, já que ele também ajudou a criar tudo isso, né? Quais são os conflitos do endométrio? Né? O contexto do conflito que a pessoa vivencia para dar problemas no endométrio, ou seja, causando a endometriose, eles estão relacionados a temas de sobrevivência dos mais básicos, como respirar, comer e se reproduzir. Ou seja, em alguma situação, né, aconteceu algo do tipo assim, alguns exemplos, tá? Podem ser conflitos relacionados como a perda de filhos, né, abortos, atentados. A mulher teme pelos descendentes que virão de um parceiro que ela não gosta, né? Ou seja, quando a mulher ela tem mais idade, ela é mais velha, e ela acaba temendo que ela seja trocada, né, pelo marido por uma mulher mais nova, que na mente dela, né, é uma mulher que pode procriar algo que ela julga não poder mais, né? Esse medo, então, pode gerar esses conflitos, né? Tudo tem a ver com reprodução, né? São conflitos de nível primário, né? Ou seja, outra questão, a mulher pode se sentir incapaz de levar uma gravidez à frente, né? Ou seja, até o final, ou acha que não terá uma gravidez normal, né? Isso é lá nos segredos, nos pensamentos mais secretos dela. Essa energia vai sendo alimentada de forma a criar essas enfermidades. Entre outras várias histórias, mas aquelas que poderão surgir para você. Mas elas têm todos esse contexto, ele é uma questão vital, ela sempre envolve uma história semelhante a uma dessas aqui que eu passei para vocês, tá bem? Então, na endometriose, ocorrem conflitos relacionados a não ter certeza da sua capacidade de nidificação normal. Palavrinha, né? O que é nidificação? Nidificação, né, é construir um ninho, né? Vamos assim falar de forma arcaica, o útero, né? O útero ali é um ninho, né? Ou seja, ela não tem certeza da sua própria capacidade de dar condições
para que um óvulo se desenvolva normalmente dentro dela. Né? Segundo a Josie Kramer, né, Josie Cromer, ela é francesa, então é Cromer, ela é uma terapeuta francesa especializada em etologia animal. Segundo ela, a endometriose ela é uma tentativa de recriar além da matriz para acomodar uma gestação. Olha que interessante o que ela fala. Quer dizer o seguinte, se a mulher enviou uma informação, inconsciente pode ser, tá? Para o seu organismo de que ela não tem condições de criar dentro daquele ninho interno, na parte interna do útero, então o útero vai buscar outras alternativas, ele começa a migrar essas células para fora do útero e tentar criar um sistema, um ninho, né, para que ela consiga então levar adiante uma gestação, uma gravidez, né? Isso é muito interessante, é muito doido, né? Esse é o nosso organismo. Ou seja, ele tenta fazer para você aquilo que você não se julga capaz, apta, e está sofrendo por causa disso. Para que você não continue sofrendo, não venha a sofrer novamente, ele toma suas próprias providências. Mas tudo começa aqui, né, na nossa mente, tá? Por isso que a gente fala de causas emocionais, tá bem? Mas e aí, como vamos fazer uma abordagem terapêutica num paciente com endometriose? Qual seria um caminho? Estou falando um caminho, estou dizendo que é o caminho, estou dizendo que é um caminho, tá? É uma orientação minha. Em primeiro lugar, é claro, vamos investigar o conflito original que gerou essa endometriose, né? Vamos verificar se existem crenças envolvidas nesse processo, liberar essas crenças, juntamente com o aprendizado de dos sentimentos que são necessários, sentimentos mais nobres, né? Remover aquelas crenças conforme a gente comentou ali atrás, que podem estar envolvendo a questão de ser aprovada pelos outros, ou já aqui na questão da endometriose, de ter que o mundo ser do jeito dela. Aonde que ela aprendeu isso? Isso está equivocado. Então, ir lá atrás e liberar isso também vai auxiliar muito no processo de cura, tá bem? Alguns exemplos de crenças, mas apenas para ilustrar, né, que podem estar envolvidos na endometriose, outros certamente existem, porém eles têm esse mesmo contexto, né, essa mesma historinha. Por exemplo, eu sinto que estão tirando proveito de mim. É uma crença, ou seja, ela não está conseguindo, então, se colocar no meio e ela acaba tendo que fazer o que os outros querem, né? Agindo e sendo da forma com que os outros querem. E isso ela entra nesse conflito, então ela sente que estão tirando proveito dela, né? Um tipo de crença encontrada. Uma outra é, eu tenho que lutar por tudo o que tenho. Lutar, né? Pô, por que não é fácil? Porque eu tenho não é meu? Ou seja, é isso que ela pensa. O que eu tenho não é meu, tudo que eu tenho, ou seja, para ser do meu jeito, eu tenho que lutar muito. Ou seja, eu tenho dificuldade de me colocar, né? De colocar o meu jeito de ser, meu jeito de me expressar no ambiente. Então, eu tenho que lutar por tudo aquilo que eu tenho, tá bem? Outra, eu nunca me permito descansar. Essa aqui pode ter relação direta com a questão de ter que estar agradando os outros, né? Quem tem que estar sempre agradando os outros pode achar que nunca tem tempo para descansar, tá bem? Uma outra muito importante é eu não sou boa o suficiente. É o que nós estamos falando ali, eu não sou capaz, né? Eu não tenho capacidade de gerar uma vida, de manter uma vida dentro de mim, de ser uma boa mãe. Então, todos esses conflitos podem estar relacionados a eu não sou boa o suficiente. Obviamente, pode existir outros do mesmo sentido, vários outros tipos de crenças. Trouxe aqui alguns exemplos para que vocês compreendam que também podem existir crenças dando suporte ao desenvolvimento de todas essas enfermidades, tá bom? É importante, então, num cenário de endometriose, que a mulher aprenda a considerar
a maneira de ser das outras pessoas, né? Lembra que nós falamos, ela quer impor o seu jeito, mas é muito importante que ela leve isso em consideração, que ela considere as outras pessoas, tenha consideração com a maneira de ser das outras pessoas, do que elas gostam, do que elas preferem, de qual forma elas preferem as coisas, como que elas preferem fazer isso ou aquilo. Isso é muito importante para a saúde, então, com relação à endometriose. Também é importante entender que ela não é a referência de tudo, né? Simples assim, né? Com carinho, com jeito, repetindo, ninguém está aqui para fazer nenhum tipo de julgamento, apenas para colocar as cartas na mesa e dizer, vamos jogar? Vamos resolver isso? Está disposta? Né? Lembra que eu comentei lá atrás sobre a autoanálise, né? E liberar isso no momento que você, obviamente, você tem o livre-arbítrio, porque se você não quiser, nada muda. Mas acho que você quer, né? Então, que cada um de nós tem o seu próprio jeito de ser, né? Mas que ela, a mulher, ela também tem o seu jeito de ser que deve ser preservado, né? Ela respeitando o jeito de ser dos outros, mas também preservando o seu próprio jeito de ser, né? Respeitar a natureza do outro e, do mesmo modo, fazer com que os outros a respeitem, né? Pois ela também merece ser respeitada, né? E isso cria harmonia e saúde. Em resumo, resumindo tudo que a gente pode ver até agora, buscar o autoconhecimento, né? Essa orientação é direta para você que tem um diagnóstico desses que nós estamos comentando aqui. Ou seja, por que buscar o autoconhecimento? Para que você consiga descobrir sem nenhum tipo de autossabotagem o que você realmente pensa sobre tudo isso que foi dito até agora. E trabalhar aquilo que você acha necessário, aquilo que seu terapeuta, seu psicólogo achar que é necessário dentro desses contextos, né? E para isso, eu peço então agora que nós façamos todo um exercício, né? Vamos nos questionar? Questione-se você aí, mulher. Eu realmente curei aquela ferida do meu relacionamento, aquela ferida lá do passado, seja com meu pai, com meu companheiro, com aquela pessoa. Eu realmente curei aquela ferida, eu fingi que esqueci ela, mas ela está aqui, né? Como uma ferida mesmo se manifestando no meu útero, né? Questione-se. Outra pergunta, eu costumo me relacionar bem com as outras mulheres? Ou elas frequentemente me desapontam? Questione-se. Eu estou em paz com o meu lado feminino? Eu me aceito como mulher? Fundamental importância. Porque o útero é uma das maiores expressões do ser feminino. Você está em paz com o seu lado feminino? Você se aceita como mulher? Se há uma negação disso, é possível que surjam problemas nessa região. Investigue. Enfim, né? Para resumir tudo isso que a gente falou até agora, perdoe, né? Perdoe aqueles que possam ter te feito mal, que te fizeram submissa ou até, de certo modo, abrindo mão do seu jeito de ser em função de tudo que falaram para você. Perdoe. É gostoso perdoar e se libertar fica leve. Mas, principalmente, pratique o auto-perdão. Lembra no processo da culpa, a culpa por ter feito do teu jeito, do teu jeito de ser, as coisas deram errado, agora fica culpando, alimentando essa culpa? Pratica o auto-perdão. É fundamental para a sua saúde em todos os aspectos, inclusive na região uterina. Tá bem? Meus amigos, então era isso, né? Eu espero então ter feito a diferença na vida de vocês no dia de hoje, tá? Caso vocês tenham algum tipo de dúvida ou observação, é só colocar aqui nos comentários, né? Terei o maior prazer de responder uma por uma, tá? Dentro daquilo que eu souber, eu tenho o maior prazer de contribuir com vocês para esse nosso aprendizado, para esse nosso crescimento, tá bem? Se esse conteúdo, então, ele foi útil para você, ou se você acredita que pode ser bom para alguém que você conheça, encaminhe, compartilhe, clique ali no coraçãozinho, né? Dá um likezinho para mim ali e também clica no aviãozinho e encaminha. Manda para frente, tá bem?
Um grande abraço, um grande beijo.